Olá, alegria e paz. Que bom, mais uma vez, estar aqui com você. Muito obrigado. E tu falastes na tua palavra. É o que nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Maravilha. Dando prosseguimento, nós vamos então iniciar o estudo. Significa ser vivente. Portanto, concluindo, pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente ou um ser vivo. Muito bem. O que ocorreu com a alma vivente, ou seja, com o ser humano, quando pecou? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Então, a morte passou a
todas as pessoas. O que voltamos a ser depois da morte? Gênesis, capítulo 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o pão, até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, 19. Então vejam, depois que nós morremos, a Bíblia diz que nos tornamos novamente pó. E aí nós temos a equação ao contrário. A gente viu que pó mais fôlego é igual a alma vivente. Agora, a alma vivente menos fôlego, ou menos o espírito, igual a pó. O fôlego, o espírito, volta para Deus e o pó volta à terra. Então a alma pode morrer? Ezequiel capítulo 18, verso 4 diz: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. A gente já viu que nós não temos uma alma, mas nós somos uma alma vivente. E a Bíblia diz que a alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. Os mortos sabem alguma coisa do que se passa com os vivos ou podem se comunicar? Não, é o que está em Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Percebe? Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. A Bíblia diz também no Salmo 146, verso 4, sai-lhe o espírito, ou seja, o fôlego de vida, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmo 146, verso 4. Ao que Jesus comparou a morte? João, capítulo 11, verso 11. Ele comparou ao sono, a dormir. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, Jesus disse que Lázaro estava dormindo, mas ele referia-se ao sono da morte. Onde e como começou a mentira de que o homem não morre? Gênesis capítulo 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, disse Deus, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Então essa é a grande afirmativa de Deus, que eles morreriam se eles fossem desobedientes. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3, verso 4. Esta mentira até hoje é tida por muita gente como verdade, porque acham que a pessoa morreu, mas já está na glória ou está sendo queimado no inferno, não é? Quando a Bíblia fala em céu e fala em inferno, mas isso são coisas futuras e não no momento da morte. Quando os mortos ressuscitarão? 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Então, quando é que os mortos vão ressuscitar? Então, na volta de Cristo, quando Jesus voltar em breve. Em quem
Romanos capítulo 2, verso 7. A vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Romanos capítulo 2, verso 7. Então, o que foi que Deus prometeu dar àqueles que são amigos seus? Vida eterna, glória, honra, incorrupção. Louvado seja Deus por isso. Portanto, concluindo, creio no que ensina a Bíblia, que sou mortal e que só terei a imortalidade pela fé em Jesus. Portanto, eu espero viver eternamente, pois creio em Jesus e o tenho como meu Salvador e amigo. Eu pergunto a você agora, você tem esta mesma fé? Você tem esta mesma confiança? Que Deus nos dê a graça de ter esta confiança em Cristo Jesus. Eu convido você agora para ouvir uma bela música com Aline Barros, Ressuscita-me, falando da